Amém, graças e paz, boa noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre defender, ser um defensor. Você precisa aprender a defender aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus entregou para você, aquilo que Deus deixou com você para você cuidar. E a Bíblia nos mostra um homem que fez isso. A Bíblia nos mostra um homem, tem vários homens, mas hoje nós vamos pegar o exemplo de um homem. Você conhece Samá? Você já ouviu esse nome, Samá? Você sabe quem é Samá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da história desse grande guerreiro, desse homem chamado Samá, e ele vai servir de exemplo para nós, amém? Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11. 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11. Nós vamos ler só 2 versículos, são apenas 2 versículos que falam de Samá, mas nos traz muita e muita orientação, muito e muito ensinamento à palavra do Senhor, amém? 2 Samuel 23, versículo 11 diz assim: Depois dele, Samá, filho de Age, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, aonde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Eu vou ler novamente o texto bíblico e eu gostaria que todos prestassem muita atenção nisso. Depois dele, Samá, filho de Age, de Ara, os filisteus reuniram-se em Lei, aonde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe grande vitória. Amém? Amém, glória a Deus. Que o Senhor possa falar com você, que o Senhor possa falar comigo essa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que esse homem, ele defendeu um campo de lentilha, e esse campo de lentilha não era grande coisa. Preste bem atenção nisso. Esse campo de lentilha não era grande coisa, porque lentilha era barato. Lentilha não era um cereal raro, não era um cereal difícil de eles plantarem, né? Não era uma coisa difícil de ser plantada, mas todos os exércitos de Israel fugiu quando viram os filisteus. Todos fugiram, todos saíram correndo de medo dos filisteus. Mas esse homem chamado Samá, ele tomou posição, foi para o meio da plantação e defendeu aquela terra, porque aquela terra pertencia à família dele, aquela terra pertencia a ele. Deus tinha confiado para ele aquele pedaço de chão, e ele foi lá e defendeu do exército de filisteus. E pensa comigo, vamos ser um pouco inteligentes, vamos usar a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Se um exército de Israel foge porque um outro exército está vindo, com certeza não eram poucas pessoas. Você concorda comigo? Com certeza os filisteus não estavam indo meia dúzia de filisteus para vencer 30 soldados israelitas. Não, eu acredito, e a Bíblia me induz a isso, a acreditar que o exército dos filisteus era muito maior do que o exército de Israel. Mas um homem, apenas um homem, se posicionou e defendeu, e o Senhor foi com ele, e o Senhor deu vitória. Aí aqui, o que nós podemos aprender com esse homem? Nós vamos aprender algumas coisinhas com ele. Primeira coisa que você vai aprender é se posicionar. Você precisa se posicionar.
Você não pode ficar tendo uma vida ou sendo um coitado, ou tendo uma vida de coitadinho, sendo vítima de tudo, se vitimando. Tudo que acontece é porque foi a sociedade, porque foi, eu não tive estudo, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Todo mundo tem culpa de alguma coisa. Por você não dar certo na vida, por você não ter nada na vida, todo mundo é culpado, menos você. É o país, é a educação, é o pai, é a mãe, é o tio, é o tataravô que não nasceu rico, é o descendente que veio nos barcos portugueses, que não escolheu um bom lugar para morar, e você culpa todo mundo, fica se vitimizando e não se posiciona. Esse homem, ele se posicionou, ele podia se vitimizar, ele podia olhar e falar assim: não, se todo mundo correu, se todos os que lutavam comigo, se todos os guerreiros que lutavam comigo correu, eu também vou correr. Essa luta não é para mim. Quem sou eu para vencer esse exército de filisteus? Quem sou eu? Mas não, ele tomou posição, ele se posicionou no meio da batalha, no meio do campo. Ele não ficou escondido, ele não ficou nos cantos, mas ele se colocou num lugar visível, para que todos vissem que ele estava ali, que havia alguém ali, e ele estava defendendo aquilo que Deus deu para ele. Pastor, mas o campo de lentilha era pequeno, não era grande coisa, mas há um versículo na Bíblia que diz assim: sede fiel no pouco, e sobre o mundo te colocarei. Aí você não defende uma coisinha que Deus te dá, você não defende o seu emprego, você não defende o seu filho, você não defende o seu relacionamento, você não defende o seu caráter, você não defende a sua posição diante de Deus. Você quer defender o quê? Você vai esperar o quê para defender? Você vai esperar ter grandes coisas? Nós somos testados, nós somos provados nas poucas coisas. Nós somos provados e testados nas poucas coisas. Deus não nos testa no muito. Deus não nos testa no muito. Deus não nos coloca, Deus vai colocar o pastor para pregar com uma multidão para ver se o pastor sabe pregar. Não, Senhor. Deus vai colocar o pastor para pregar só para ele, para saber se realmente ele vai pregar. Então, é nas poucas coisas que Deus vai te provar. É nas poucas coisas que Deus vai ver se você é um mordomo fiel. Lembram da parábola dos talentos? Para um entregou 5, para um entregou 2, para um entregou 1, de acordo com a capacidade de cada um. E aquele que entregou 1 ficou com medo, enterrou. Ele não perdeu o que Deus deu para ele, mas ele não fez o que Deus mandou fazer. E ele acabou perdendo tudo o que tinha, e até o que não tinha, diz a parábola. Depois vocês podem olhar lá no Novo Testamento. Mas hoje o Senhor está pedindo para mim e para você nos posicionarmos como defensores. Defenda o que Deus te entregou na sua mão. Se posiciona como um lutador, como um vencedor. Não fique prostrado, não fique chorando. Levante a cabeça, olha para cima, da onde vem o socorro. É de lá para lá que você tem que olhar. Você não tem que olhar para o seu adversário, você não tem que olhar para as ofensas que o seu adversário está lançando sobre você, está jogando sobre você, sobre o que o inimigo, que as pessoas que se levantam contra você, contra o próprio Satanás se levanta contra você. Não, você tem que erguer os seus olhos para o céu, da onde me vem o socorro, diz o Salmo. Da onde me vem o socorro? Meu socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então olhe para Deus, se posicione, olhe para cima e vá para a batalha e vá vencer. Mas como é que eu venço? Como é que eu vou batalhar? Esse homem, ele era um guerreiro. Esse homem, ele lutava com espada, com lança. Hoje a nossa luta não é assim. A nossa luta não é mais assim.
A nossa luta hoje, ela é contra principados, potestades, contra demônios. A nossa luta não é mais contra carne e sangue, é na região celeste, celestiais. Como é que luta luta e se defende nas regiões celestiais? Orando e jejuando. É através da oração, é através do jejum, é através da oração e jejum. Você tem que orar, você tem que jejuar. Ah, mas sabe, eu não vou orar agora por essa situação que eu estou passando, porque é coisa pouca. Isso não faz sentido eu orar. Não faz sentido eu orar para Deus curar uma dor de cabeça. Deixa, eu vou orar quando eu estiver com câncer. Ei, ora agora para Deus curar essa dor de cabeça, para Deus te dar livramento, para que lá na frente você não precise orar contra o câncer. Ora, jejua agora. Nós temos que aprender a batalhar pelas pequenas coisas que Deus tem colocado na nossa mão. O que Deus confiou na sua mão? Deus confiou um campo de lentilha na mão desse homem, e ele defendeu, e ele foi vitorioso, e Deus deu a vitória. O que Deus colocou na sua mão? Você está defendendo o seu casamento? Você está defendendo os seus filhos? Você está defendendo o seu lar? O que você está defendendo? Ou você não está defendendo nada? Você está sendo o primeiro a sair correndo, fugindo. Não fuja, não fuja, porque se você fugir hoje, você vai fugir amanhã, você vai fugir depois de amanhã, e você vai passar o resto da sua vida fugindo, porque Satanás é assim. Se ele descobrir que aquilo que ele fez deu certo, se o avanço dele na sua vida deu certo, já era. Você vai passar o resto da sua vida fugindo, porque ele sempre vai usar aquilo contra você, ele sempre vai levantar situações parecidas, se não for a mesma, situações parecidas, para que você fuja, para que você abandone o seu campo de lentilha. Então, essa noite, eu quero incentivar você a lutar por aquilo que Deus confiou na sua mão, para você defender aquilo que Deus te deu. O que Deus deu para você? Deu uma família? Você tem cuidado da sua família? Você tem defendido a sua família? Você tem defendido a sua família em oração? Tem defendido a sua família contra os ataques de Satanás? Contra as investidas do mundo? Tem defendido seus filhos, suas filhas, suas crianças? Ou você tem deixado o inimigo fazer o que quiser com eles? Depois a gente vai no culto, pede oração, a gente vai reunir os irmãos para orar. Amém? Nós estamos aqui para orar, nós estamos aqui para interceder por você. Mas tem luta que é sua, tem luta que é só você, como tem luta que é só a minha, tem luta que só eu tenho que lutar. Esses dias eu estou passando por uma que não adianta ninguém querer lutar por mim. Eu estou lutando ela, é eu que sinto as dores dela, mas eu não vou parar. Eu poderia pegar e falar assim: olha, eu estou com dor, não vou falar da palavra de Deus, deixei a igreja fechada mesmo, está frio, não vai ninguém mesmo, deixa para lá. Mas não, eu estou defendendo aquilo que Deus me deu, eu estou defendendo o meu campo de lentilha. E você está defendendo o seu campo de lentilha? E você está lutando? Você está mostrando para Deus que você está sendo fiel no pouco para que Ele te coloque no muito? Ou você está esperando ter muito para você falar assim: agora eu tenho que defender? Você tem que defender agora, que é pouquinho. Você tem que defender a sua casa agora. Você tem que defender o seu casamento agora. Você tem que defender os seus filhos. Você tem que defender o seu trabalho. Ou você está esperando: não, sabe, eu só vou orar pelo meu trabalho, eu só vou orar para Deus abençoar essa empresa depois que eu for o diretor, depois que eu tiver um cargo alto, depois que eu tiver um cargo de chefia. Enquanto eu sou um peãozinho, eu não vou fazer nada. Enquanto eu estou atrás das malhadas, lá das ovelhas, lembram de Davi? Todo mundo lembra de Davi? Lá atrás das ovelhas? Não vou defender nada não, eu só vou deixar para defender quando eu for atacar o gigante. Queridos, leia a Bíblia.
Davi, antes de atacar o gigante, antes de matar o gigante, ele já tinha matado um leão, ele já tinha matado um urso. E detalhe, ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Não tinha um outro exército de um lado olhando e o outro exército do outro lado olhando, não. Não tinha ninguém. Tinha só Davi, as ovelhas e o leão. Tinha só Davi, as ovelhas e o urso. Nem o pai, nem os irmãos dele estavam lá. Nem o pai, nem os irmãos estavam preocupados com as ovelhas, na verdade. Porque quando Samuel vai à casa de Jessé apresenta os filhos mais bonitos, os filhos mais valentes, os mais robustos, os que tinham cara de heróis, que tinham corpo de herói, mas ele se esqueceu. Lá no meio das ovelhas, ele tinha um valente que defendia as ovelhas. Quando vinha o lobo, quando vinha o urso, quando vinha o leão, quando vinha alguém atacar, era Davi que estava defendendo, era Davi que estava lutando. Quando Davi vai lutar contra o gigante, todo mundo, eu discordo de uma coisa que o pessoal diz aí, fala assim que Deus ele não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Eu pessoalmente não concordo com isso. Eu pessoalmente não concordo e sempre que alguém fala isso perto de mim, se eu tenho oportunidade eu falo, está errado. Sabe por quê? Porque Deus escolheu Davi e Deus capacitou Davi lá no meio das ovelhas. Deus escolheu José para governar o Egito e Deus capacitou José lá na casa de Potifar. Vamos ler a Bíblia, vamos aprender na Bíblia, amém? Deus capacitou José onde para ele governar o Egito? Lá na casa de Potifar, quando José trabalhou na cadeia, quando José cuidava das ovelhas do pai, fazia a contabilidade do pai, contava que os irmãos estavam negligenciando o trabalho com as ovelhas. Então, Deus não escolhe pessoas não capacitadas, Deus escolhe os capacitados, e Ele capacita você. Se Ele te escolheu é porque Ele já te deu capacidade, é que você não prestou atenção. É que você não observou que desde o dia que você nasceu, Deus já vem te ensinando, Deus já vem te dando capacidade, Deus já vem fazendo você aprender as coisas. É que, infelizmente, para algumas pessoas, se a gente não rasgar o verbo, se a gente não tirar as escamas dos olhos mesmo, ela não vai enxergar. Deus agir. Então Deus já vem te capacitando. Esses dias estávamos falando sobre pregação e uma pessoa falou assim, mas você já tem tantos anos de pregação, você já é craque em pregar. Mas eu comecei lá embaixo. Eu não comecei pregando para um montão de gente. Eu comecei dando aula para criancinha, lendo historinha para criancinha, preparando estudo para o departamento infantil. Hoje, estou aqui na frente. Eu não era capacitado? Era capacitado, Deus vinha me capacitando. Amém? Então, preste atenção nisso. Você tem capacidade de defender a sua família, você tem capacidade de defender a sua casa, você tem capacidade de defender tudo aquilo que o Senhor entregou na sua mão. Você só precisa se posicionar. Você só precisa dizer assim, eu vou vencer em nome de Jesus. E se posicionar. Se posicione em oração, comece a orar. Eu não sei orar. Não sabe mesmo? Você não sabe orar? Você tem certeza que você não sabe orar? Você sabe conversar com alguém? Você sabe mandar uma mensagem para alguém de áudio pelo WhatsApp? Sabe, não sabe? Então você sabe orar. É a mesma coisa. Mande uma mensagem para Jesus. Fale para Ele, Senhor, me capacita, me ajuda aqui, Jesus. Me ajuda, mostra para mim como eu vou vencer essa batalha. Me mostra, me dá sabedoria, me dá estratégia para vencer essa batalha. E Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria. Mas você tem que se posicionar, você tem que se colocar como um defensor e defender.
Antigamente, quando eu era criança, tinha um desenho que eu gostava muito, muito, muito. Eu sou muito fã de desenho. E eu gostava muito do desenho chamado Os Defensores da Terra. Os Defensores da Terra. Esse desenho era fantástico. Eu assistia a ele de manhã, de tarde, de noite, se passasse. Eu conhecia, né, e conheço todos os episódios de cor, todos os personagens, mas eu e você precisamos ser um defensor, o defensor da terra que Deus nos deu. Qual terra Deus deu para você cuidar? Deus deu para Samar um campo de lentilha, e ele cuidou bem, e por ele se posicionar, por ele se defender do campo de lentilha contra um exército, um homem contra um exército, e não era um exército qualquer, era o exército dos filisteus. Se você ler o texto de novo comigo, você vai ver que o exército de Israel fugiu do exército de filisteus. Então quer dizer que esse exército era mais poderoso que o exército de Israel. Para colocar medo nesses homens que eram experimentados em guerra, que eram experimentados em batalha para eles fugirem, é porque era um exército poderoso. Mas esse homem, eu imagino, isso é minha imaginação, não está na Bíblia, eu imagino que ele deve ter se lembrado de Davi. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E ele se levanta e se posiciona e fala: eu vou defender o meu campo de lentilha em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, deu vitória para ele. E vai dar vitória para você, se você se posicionar. Então essa noite eu convido você a parar tudo que você está fazendo, a pensar: o que eu preciso defender? Faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta para você essa noite. O que eu preciso defender? O que eu estou deixando? Aonde eu deixei as minhas defesas abertas? Aonde eu deixei a minha defesa fragilizada? Todos nós recebemos ataques do inimigo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, como um leão, rugindo, procurando quem ele pode tragar. Então você tem que estar cercado, você tem que estar preparado, alerta, atento. Não vacile, não vacile, porque alguém já disse um dia: o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Então ele vai atacar, ele vai te afrontar. E se você estiver despreparado de qualquer maneira, você vai ser atacado. Você vai, como nós dizemos lá no jiu-jitsu, vai tomar um amasso. Então não tome um amasso de Satanás. Não tome um amasso de Satanás. Esteja preparado para a batalha. Defenda o seu campo de lentilha. Como você pode fazer isso? Orando. Busque na Bíblia. A Bíblia fala em Efésios 6 sobre como nós devemos lutar contra essas coisas, contra os ataques do maligno, que é através da oração, através do jejum. Você jejua pela sua família? Você separa um dia do mês, não estou nem falando da semana, um dia do mês para jejuar pela sua família? Para guardar a sua família? Você separa um dia do mês para orar pela pessoa que você ama? Nós abrimos a boca para dizer, né? Eu amo fulano, eu amo ciclano, eu amo tal pessoa, mas às vezes as maiores demonstrações de amor é lá no secreto, é lá onde ninguém vê. É defendendo ele daquilo que ele não está vendo. É defendendo ele dos ataques que ele não está vendo. Amém? Então essa noite, eu espero que Deus tenha falado com você, e você se levante como um guerreiro, como um valente. Isso, um valente. Esse homem, ele está listado numa lista. Você pode olhar lá depois em Crônicas, em Samuel. Ele está listado numa lista chamada Os Valentes de Davi. Hoje, você não precisa estar listado numa lista O Valente de Davi, mas
mas você pode estar listado numa lista, os valentes de Jesus Cristo. Os valentes de Jesus. Seja um valente de Jesus. Vou até colocar uma placa aqui agora. Ano que vem vai ter uma plaquinha aqui, ó. Seja um valente de Jesus. Amém? Então nós vamos levantar valentes de Jesus, que vão orar pelas suas famílias, que vão orar pelas suas casas, que vão orar pelos seus trabalhos, que vão orar pelas suas propriedades, pelas suas coisas, e Satanás não vai poder com eles, em nome de Jesus. Então, essa noite, se posicione, ore, busque graça de Deus para você orar. Como que Jesus venceu Satanás? Através da oração e da palavra. Jesus já tinha jejuado, aí Satanás vem, começa a tentar, e Jesus fala: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, através da palavra. Se você não sabe orar, leia os salmos. Os salmos são cheios de orações, oração pela família, oração por libertação, oração por pecado, oração por tudo que está lá nos salmos. Só você não ter preguiça e orar e ler a Bíblia em nome de Jesus. Amém?